Boa tarde a Boa tarde. todos. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Inês Teixeira, eu sou a gestora de projeto da Associação Salvador. Devem ter recebido um e-mail meu com este convite, ou outros que possam ter chegado através da nossa parceria aqui com a Coloplast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro temático, neste caso sobre a parentalidade na pessoa com lesão medular. Temos aqui duas convidadas que irão falar um bocadinho sobre este tema. A doutora Glória, que irá falar da parte mais médica deste tema, e a Sara Soares, que está aqui connosco para partilhar o seu testemunho na primeira pessoa. Este encontro é em parceria com a Coloplast. Já trabalhamos com eles há algum tempo e os nossos encontros são sempre uma mais-valia para os nossos associados e também para os associados deles. Esperamos com este também tirar todas as vossas dúvidas e ajudar-vos na vossa vida atual ou futura, está bem? Marta, fazes qualquer teu. Ok. Pronto, só aqui a apresentar aqui um bocadinho o programa de hoje. Vamos falar aqui de parentalidade na pessoa com lesão medular. A doutora Glória irá falar deste tema. Depois segue-se o testemunho da Sara Correia. A Coloplast também vai apresentar o programa Coloplast Consigo, e depois então no final vamos ter um momento para dúvidas. Essas dúvidas podem ser com o micro ou podem ser através do chat, como preferirem. Nós no final também vamos deixar os contactos para que, se alguém quiser tirar essa dúvida ou outra dúvida que seja que não do tema, de uma forma mais particular. Vou então pedir à doutora Glória que inicie a sua apresentação. A doutora Glória é médica fisiatra e tem uma pós-graduação em medicina sexual. Atualmente trabalha no Centro de Reabilitação de Alcoitão, onde foi responsável pela criação da consulta de disfunção sexual neurógena em 2005, consulta pela qual ainda é responsável até aos dias de hoje. Estará connosco então ao longo desta sessão para abordar este tema do impacto da lesão medular, quer na sexualidade, quer na parentalidade, e aqui incluímos a gravidez também, e partilhar um pouco da sua experiência profissional. Espero que gostem. Doutora Glória, tem só que ativar o microfone. Microfone. Indo lá até à página da internet. Tal e qual como fizemos há bocado. Pronto, aproveitando aqui este pequeno impasse, só para dizer que esta sessão, mais uma vez, que esta sessão está a ser gravada também, e que, portanto, nós depois iremos partilhar, como já é nosso hábito, iremos partilhar convosco este vídeo para que possam tirar possíveis dúvidas que surjam e para que possam consultar mais tarde, sempre que vos fizer sentido. Ok, já está? Doutora Glória, faça favor. Tudo Pronto. certinho até agora. Muito bem, até agora, vamos ver. Bom, muito boa tarde a todos. O meu nome é Glória Batista e eu, de facto, sou fisiatra no Alcoitão, e pelo facto de eu de estar a trabalhar num serviço, naquele tempo, logo no início do ano 2000, com pessoas só com lesão medular, surgiu a necessidade de pensar que a sexualidade era um tema que tinha que ser abordado e incluído no programa de reabilitação. Para isso, fizemos formação e para isso, e com o tempo e com a experiência adquirida por aquilo que estudámos e com os doentes todos fomos tendo, criou-se esta consulta, criei eu em 2005, e temos trabalhado sempre duas médicas e uma psicóloga. Eu dividi este trabalho nestes temas. Uma introdução que tem umas definições, falar no impacto da lesão medular na sexualidade, as orientações terapêuticas que nós temos à disposição, seguindo o âmbito da nossa consulta, com a terapêutica para a disfunção erétil, disfunção ejaculatória, e as orientações terapêuticas para a mulher, e depois o acesso à paternidade, as orientações na maternidade e concluir. Eu espero que não seja muito maçador, e eu agradeço
à Coloplast porque me convidou para fazer esta palestra, porque eu imagino que desta forma consigo chegar a mais pessoas do que se fosse só apenas num contacto diário ou um contacto direto na consulta. Mas a nossa consulta no Alcoitão está disponível para todos aqueles que precisarem e que queiram participar nela. Portanto, entrando aqui na definição de sexualidade. Como tudo na vida precisa de uma definição, a Organização Mundial de Saúde descreve-a. Eu tirei 2 excertos. E, de facto, o que é que ela diz? Diz que a sexualidade é um aspecto central do ser humano, engloba relações sexuais, papel de género, orientação sexual, o prazer, a intimidade, a reprodução. Ela pode ser vivida e expressa de muitas maneiras e ela é influenciada por múltiplos fatores, sejam eles biológicos, sejam eles psicológicos, religiosos, múltiplos. Eu digo um pouco mais, eu digo apenas coisas muito simples e digo isto todos os dias na consulta. A sexualidade é natural. Ela faz parte da vida. Ela acompanha-nos desde que nascemos até morremos. E como temos toda esta transição, vai surgindo na infância, tem a fase de fulgor dos adultos jovens, tem o declínio depois com o avançar da idade, sofre as implicações da doença, sofre as implicações de múltiplos fatores sociais e psicológicos e, portanto, é tão abrangente que é difícil conter esta definição em palavras. Mas faz parte da nossa vida e por isso é que nós estamos a falar dela e, graças a Deus, falamos de sexualidade com muito mais abertura e proximidade com as pessoas. E o que é a saúde sexual? A saúde sexual é uma situação de bem-estar físico, emocional, mental, social, relacionado com a sexualidade. Não é uma mera ausência de doença ou disfunção. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo perante uma disfunção, uma situação de doença, desde que a pessoa esteja bem, esteja à vontade com a sua sexualidade, apesar de não ser com o desempenho que gostaria de ter, mas que esteja adequado, que esteja satisfeito, está em saúde sexual. Para que isto se atinja este estadio desta percepção, desta visão positiva da sexualidade, é preciso que haja um caminho que se faça dentro da situação de doença e, concretamente, dentro da lesão medular, para que todas as experiências sexuais que sejam vividas sejam satisfatórias, sejam seguras e não sejam situações vividas com violência ou de obrigação. E também sempre respeitando os direitos sexuais de todas as pessoas. E o que é a disfunção sexual? A disfunção sexual é toda a situação em que o indivíduo não consegue concretizar uma relação sexual ou concretizar de uma forma insatisfatória para si e ou para o seu companheiro. Mas tem que ser de uma forma persistente e recorrente. Ou seja, se em algumas alturas da vida existe uma fase em que a pessoa não está bem, porque teve uma situação de doença transitória, porque teve uma situação de desemprego, porque teve, sei lá, múltiplos fatores em que todo este desempenho não fica como era anteriormente, mas que depois se resolve e que se ultrapassa. Não é uma disfunção. Faz parte daquele quadro, mas não é persistente. E desde que não seja persistente e recorrente, não é uma disfunção. Mas esta situação existe sim perante a patologia neurológica e concretamente na lesão medular. Ora, se a lesão medular, como nós sabemos e como todos os que estão a viver sentem que atinge de uma forma profunda e global o indivíduo, e não só o indivíduo, os seus companheiros, companheiras, a família. Portanto, atinge profundamente
e tem um impacto muito grande. Já não podemos dizer que é sobretudo nos jovens, não é. De facto, cada vez temos pessoas mais velhas a terem lesão medular. Que a lesão medular não é toda igual. Umas situações são mais incapacitantes, outras não tanto. Quanto mais alta a lesão, como no caso das lesões que atingem a coluna cervical, que são as tetraplegias, ou abaixo da coluna cervical, portanto, dorsal, lombar e sagrada, são as paraplegias. Mas mesmo assim, isto também não é linear, porque uma coisa é uma lesão completa, que seja um nível por C4, outra coisa é uma lesão completa, que é por um nível por D2, outra coisa é uma lesão incompleta, que é por um nível por C5 ou C6. Portanto, o quadro clínico é muito variável. Depende da gravidade e do tipo de lesão, do nível e tudo isso. O que também sabemos é que o impacto da lesão medular se reflete a nível motor, sensitivo, sexual, esfincteriano e autonómico. Portanto, são estas as áreas todas em termos esquemáticos. Do ponto de vista da sexualidade, o que é que a lesão medular provoca no homem? Assim, em termos globais, uma disfunção erétil, uma disfunção ejaculatória e da qualidade espermática, o que se vai repercutir na fertilidade masculina e, consequentemente, no acesso à paternidade. Na mulher, a resposta física é muito, não é visível, é muito pouco visível. Portanto, será menos lubrificação vaginal, em termos físicos. Depois, toda a resposta de menos tumescência dos pequenos lábios, do clitóris, tudo isso faz parte deste quadro. Ambos têm uma diminuição do desejo. Notoriamente, é uma queixa recorrente. E também a alteração da percepção do orgasmo, tanto no homem como na mulher. Portanto, tudo isto, este impacto todo da lesão, esta repercussão toda, vai refletir-se numa diminuição da satisfação e da frequência da atividade sexual após a lesão medular. E então, quais são os tópicos que nós abordamos na consulta quando estamos com um doente com uma lesão medular? Na consulta de disfunção sexual de origem neurológica. Primeiro aspecto, é importante que, seja numa consulta individual ou de casal, que se faça uma abordagem da reeducação da sexualidade. O que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que é importante que, sabendo que o impacto é motor, é sensitivo, há menos sensibilidade, há menos mobilidade, é evidente que é necessário ter-se um novo modelo de sexualidade, que haja uma redescoberta desta sexualidade, porque o foco não deverá ser colocado apenas no ato sexual. E assim, todos os aspectos que envolvem os afetos, a comunicação, a partilha, a reinvenção da sexualidade, a aquisição de estratégias satisfatórias que passam por descobrir novas zonas erógenas, por descobrir novas posições para a prática da intimidade sexual, tenha ela ou não relações sexuais. Portanto, este aspecto é muito importante. E eu costumo dizer que este caminho para se chegar a este novo modelo e que seja satisfatório e, consequentemente, à saúde sexual, passa por aquisições de todos os dias, de satisfação com a funcionalidade que vão tendo, de desenvolvimento de estratégias, de estar bem com o seu companheiro ou companheira, de poder estar até reinserido profissionalmente, porque na família tenho que partir do princípio que estará. E, portanto, estas aquisições serão em espiral, adquirindo cada vez mais e estando satisfeito com cada aquisição que vai surgindo. Para além disso, a terapêutica medicamentosa, claro, é fundamental. A disfunção erétil é mais fácil de resolver, há medicamentos e várias linhas de intervenção. E para a disfunção ejaculatória, aqui
eu falo mais no facto de os homens com lesão medular não conseguirem, na generalidade, ejacular. Então, se for uma lesão medular completa, é uma percentagem ínfima que consegue, as incompletas já não é assim, vou falar mais adiante. E, portanto, se conseguirmos melhorar a ereção, se nós conseguirmos ejaculações reflexas, nós conseguimos orientar para a paternidade, fazíamos isso na consulta. E depois, como temos a psicóloga da consulta, ela também ajuda estas pessoas, os casais, em consultas de acompanhamento, e sempre na primeira consulta que tem connosco médicas, também tem a avaliação pela psicóloga, de maneira que consigam perceber de que maneira é que esta lesão neurológica está a interferir nos aspectos psicológicos e emocionais da pessoa e ou do casal, que se vai refletir na sexualidade. É uma mais-valia nós termos a possibilidade de ter a psicóloga na consulta. E então, entrando para as orientações terapêuticas para a disfunção erétil, todos conhecerão. E eu tenho mais experiência agora, por exemplo, com o Tadalafil, que é o Cialis, também temos no Alcoitão, e disponibilizamos para os nossos doentes que estão em internamento para fazerem inícios terapêuticos e tentarmos perceber qual é a dose mais adequada para cada um. Este Tadalafil é já um medicamento mais seletivo e, portanto, foi uma evolução do Sildenafil, do Viagra, que foi, de facto, o grande fármaco que surgiu e que foi muito útil e continua ainda a ser para alguns doentes. Mas pelo facto de alguns terem inícios de ação mais rápidos, outros terem um efeito mais prolongado no tempo, temos esta possibilidade de jogar com uns ou com outros, conforme o desejo e as necessidades das pessoas. Para mim, faz mais sentido um fármaco que tenha um efeito prolongado no tempo. Porque, por exemplo, se um homem tomar um Cialis sexta-feira à tarde, sábado de manhã, pode ter relações sexuais sexta-feira à tarde, pode ter sábado de manhã e, portanto, tem um efeito muito mais prolongado e natural, tornando esta intimidade mais natural. Além disso, eu agora queria dizer qualquer coisa do Cialis, que me passou, mas já me vou lembrar a seguir. E depois temos que adequar a dose. Claro que quando começamos com uma dose mais baixa. E depois, se não é eficaz, podemos ir aos 10 e até aos 20 miligramas. Não vou mais do que 20. E até digo também uma coisa. O Cialis de 5 miligramas vem em caixas de 28 comprimidos. Para mim não faz sentido tomar um comprimido por dia. Apesar de ser medicado por urologistas para tomar todos os dias. Para mim não faz sentido. Se tem um efeito que dura 36 horas, não faz sentido. E se tem efeito hoje e amanhã, se tomar, por exemplo... e depois há outra coisa. A pessoa não deve estar dependente exclusivamente do medicamento para que tenha os seus momentos de intimidade ou de relações sexuais com a sua mulher. Porquê? Esperar por esse momento só, e se não tomou, não pode acontecer. Não. Portanto, não criar esta tanta dependência. Os dias em que querem melhores performances e estarem mais satisfeitos, então, de facto, são os dias de tomar esta medicação. Algumas contraindicações, mas depois, se tiverem algumas dúvidas contra as contraindicações, contra alguns efeitos adversos, por exemplo, nunca tomar estes medicamentos se tem uma patologia cardíaca, se têm uma angina de peito, se tiveram um infarto, se tiveram um AVC, se tem uma patologia cardíaca, é absolutamente contraindicado. Se têm tensões arteriais muito baixas, abaixo de 10, não devem tomar também. Mas, portanto, como eu imagino que ninguém vai começar a tomar nenhum destes medicamentos sem ter sido verdadeiramente orientado, eu não vou alongar muito neste slide. Quando não temos respostas com aqueles fármacos, que são os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, isso é assim um palavrão muito grande, e de facto, se não há lesões medulares baixas, aquelas lombares ou dorsais muito baixas, que
que são pessoas, homens muito flácidos, que não têm ereção nenhuma, aqueles fármacos não fazem efeito. Então nós temos uma alternativa, que são as injeções intracavernosas, que é o Kaveject, o Alprostadil. Também fazemos isto no Alcoitão, também experimentamos a dose, hora de 10, para ver o efeito. Às vezes até, se eu tenho dúvidas, eu começo, não faço a dose toda dos 10 miligramas, depois faço os 10 e depois faço os 20, para não correr o risco de ter uma ereção muito prolongada no tempo, que é isto que se chama aqui o priapismo. Não deve acontecer e, portanto, para isso temos de estar seguros em relação à dose que temos que usar. E ensinamos como é que o homem faz esta aplicação. Claro que é muito mais fácil o homem fazer esta aplicação se tiver funcionalidade nas suas mãos para isso. Porque dentro desta caixa está lá tudo, não é difícil. Mas esta é uma terapêutica que, pelo facto de estar a ser injetado nos corpos cavernosos, este medicamento, com o tempo cria-se alguma fibrose a nível dos corpos cavernosos e é uma terapêutica que acaba por ser abandonada com alguma eficácia, com alguma frequência. Agora, há outra forma deste medicamento, que são os comprimidos intrauretrais, na lesão medular. Eu não tenho nenhum doente que tenha resultado. Até o gel de Alprostadil também, não tenho feedback dos meus doentes que resulte. Portanto, não vale a pena avançar muito por aqui. Agora, o que é que acaba por ser muito do agrado dos homens, sobretudo de homens com lesões medulares baixas, os tais que são flácidos, que não respondem com os outros comprimidos, seja o Cialis, o Tadalafil, o Viagra, os que não respondem com estes fármacos, acabam por ser uns bons candidatos a próteses penianas. E então o grau de satisfação é bom, é mesmo. E, portanto, um bom urologista, uma boa técnica, não deixa de ser uma terceira linha para a disfunção erétil, porque é invasivo. Para se pôr a prótese, removem-se os corpos cavernosos, pois já não fica lá nada, pois é só mesmo prótese. Mas é para um aconselhamento com um urologista dentro desta área e é uma boa opção. Não vou falar aqui de ejaculação prematura, mas há medicamentos para quando esta situação acontece, porque eu não tenho nenhum doente com ejaculação prematura com uma lesão medular. Eu acho que tive um doente e que tomava este adapoxetina antes do ato sexual, mas também há outras estratégias e são pessoas que precisam muito de apoio psicológico para quando esta situação acontece. Não é na lesão medular, mas noutras situações neurológicas é relativamente frequente. E agora, as orientações terapêuticas para a mulher. Eu disse há pouco que o impacto mais visível da lesão medular na resposta genital da mulher, é a diminuição da lubrificação. Portanto, se no homem não há ereção, não consegue ejacular, a resposta é muito mais visível. E os grandes estudos e o grande investimento foi feito para o homem, até porque também havia muito mais homens com lesão medular do que... e agora já estamos com... esta percentagem já é completamente diferente e muito mais equiparada. Mas então, para a mulher, não sendo uma terapêutica, porque um lubrificante vaginal não é um medicamento, é muito útil. Tenha lesão medular, seja numa mulher pós-menopáusica, portanto, um lubrificante vaginal é muito útil. E porquê é que eu digo que é tão importante numa mulher com lesão medular? Não sentindo, não tendo sensibilidade ou menos sensibilidade vaginal, menos lubrificação, a penetração pode ser traumática, pode ser causar lesões a nível da parede da vagina. Portanto, a vagina deve estar suficientemente lubrificada para que as relações sexuais, o ato sexual, não seja traumatizante, não magoe, nem deixe lesões a nível da vagina. E ponho aqui também o apoio psicológico, porquê? Porque o apoio psicológico não é só para a mulher, é para a mulher e é para o homem. Mas não esquecer que, pelo facto da mulher ter
este impacto tão pouco visível que parece que esta área não tem a repercussão. E tem. E muitas vezes a mulher com uma lesão medular, se não tiver um companheiro compreensivo, que esteja bem dentro da lesão, que entenda a sua mulher, pode ser um bocadinho abusivo no seu uso da mulher. Isto não pode acontecer, a mulher não pode sentir isto. Quando eu há pouco também referi que é preciso a mulher respeitar os seus direitos e sentir que é amada e que é acarinhada e que não é usada, seja por quem for. E, portanto, se for necessário, se esta situação for vivida, é muito importante ter os apoios necessários para que esta situação não ocorra. Porque a mulher, com uma lesão medular, desde que do ponto de vista hormonal esteja tudo bem, pode engravidar como qualquer outra mulher sexualmente ativa. Ora, se perante uma lesão medular com tantas implicações como espasticidade, dor neuropática, depressão, infecções urinárias, que precisa de tanta medicação, claro que uma gravidez deve ser planeada para que se consiga termos um bebê que não tenha as repercussões de medicamentos que são lesivos para o embrião. Portanto, planear uma gravidez implica que é necessário pensar que tem que se avançar com uma contracepção. A contracepção mais inocente, aquela que está mais acessível, aquela que acaba por ser mais fácil e que tem menos complicações de uso, é o preservativo. Preservativo e ou espermicida. Ele é seguro e, portanto, não só previne gravidez indesejadas, como doenças sexualmente transmissíveis. Não esquecer que isto é muito importante. Prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Porque a pílula pode ser usada, sim, eu tenho jovens a fazer, mas durante o primeiro ano o risco trombótico é maior, a pílula aumenta este risco de trombose não só venosa, mas dos membros inferiores, mas situações de AVC ou até acidentes vasculares medulares. Portanto, risco de aumento de trombose, pelo menos no primeiro ano, convém que não tomem a pílula e também que não fumem, porque o tabaco e a pílula, então, são fatores de risco ainda maiores, de risco cardiovascular para eventos trombóticos. Portanto, mas podem tomar a pílula fora daqueles períodos e tendo um estilo de vida saudável. Os cuidados ginecológicos são para não descuidar, independentemente de estarmos com uma lesão medular e pensar que só isso é que é importante. Todos os cuidados tudo o resto da sua saúde é importante que seja mantida. E então, podendo engravidar, as pessoas com lesão medular e que me estão a ouvir, se são pessoas que têm lesões mais altas, de D6 para cima e cervicais, podem sofrer disflexias autonómicas. As pessoas sabem isso. E então, estas manifestações passam por este quadro manifesta-se como a subida da tensão arterial, com dores de cabeça, e então, numa gravidez ou num fim de tempo, pode ser interpretado como uma pré-eclâmpsia e pode ser só uma disflexia porque está com contrações, porque a disflexia é despertada por um evento agressivo, um quadro doloroso, uma espinha irritativa abaixo da lesão. Aqui não será a espinha irritativa será um bebê que está a querer nascer ou contrações que estão a acontecer com frequência. Portanto, estar atentos que no final da gravidez podem surgir disflexias autonómicas. Também durante a gravidez podem ser frequentes infecções urinárias, a pielonefrite, que é a infecção urinária alta, que cursa com aquela febre, com calafrios, pode induzir um trabalho de parto prematuro. Portanto, é necessário que haja uma antibioterapia profilática, pelo menos em determinadas fases e mais para o fim da gravidez, é importante. Pensar também que se nós temos uma lesão medular mais alta, dorsal, mais alta, ou cervical,
se nós temos um útero grávido a fazer compressão com a parte, com os pulmões, há menos função respiratória, portanto, já estão a respirar com um síndrome restritivo, portanto, também pode interferir e a pessoa ter menos resistência ao esforço. É importante a cinesioterapia respiratória e a reabilitação respiratória durante a gravidez. O risco aumentado de trombose, porque a pessoa também está mais parada, está mais inchada. O risco aumentado das úlceras de pressão. Também é mais comum a obstipação nas grávidas. Também é comum, é o intestino neurogénio, que na maior parte das vezes se traduz por um atraso no esvaziamento intestinal da própria lesão, portanto pode agravar esta obstipação, a pessoa tem que saber estas implicações. E também depois pensar que no pós-parto é relativamente mais frequente a depressão pós-parto nas mulheres com lesão medular do que nas outras. E, portanto, para chegar ao momento do parto, quando as lesões são acima de D10, dorsal mais para cima, não sentem a dor das contrações, portanto, só pondo as mãos na barriga é que a mulher pode perceber se está a ter contrações ou não. Quando as lesões já são mais baixas entre T10 e L1, já pode haver contrações, mas estas contrações são insuficientes. Abaixo de L1 já temos uma sensibilidade e uma parte motora mais preservada e, portanto, de qualquer das maneiras, é sempre preferível que no momento do parto possa estar preparada ser orientada para uma cesariana. Corre-se menos riscos de disflexias e estas mulheres podem ter que ser mais apertadamente controladas a partir das 36 semanas para não desenvolver partos mais complicados. E agora entrando no homem. Como eu disse há pouco, a maior parte, a grande maioria dos homens com uma lesão medular completa não consegue ejacular. Quanto mais incompleta for a lesão, maior é a possibilidade de isso acontecer. Acontecerá sempre, pode não ser sempre. Em 10 pode acontecer 8, 7, 6, 3, 2. Portanto, é muito variável. Portanto, se num homem não consegue ejacular, não conseguirá ser pai de uma maneira natural. E para além disso, o próprio esperma tem alterações. Os espermatozoides têm menos mobilidade. São em menor número. O próprio núcleo pode, alguns deles, estar alterado. E depois ainda há outra coisa, que é o fluido onde os espermatozoides nadam, do fluido das vesículas seminais, é relativamente tóxico para estas células, contribuindo para menor mobilidade. E assim, então, perante estas dificuldades todas, não poderão ser pais. Não. É possível. E então, há lesões medulares, e sobretudo aquelas que são as lesões medulares acima de D10, em que o resto da medula está intacta, a parte terminal da medula, o cone medular está intacto. Nestes doentes, nós podemos usar o vibroestimulador. O vibroestimulador é um aparelho como este, nós temos lá na consulta, e é aplicado na glande. É aplicado com uma determinada frequência e com uma determinada intensidade durante um determinado período de tempo. Temos que deixar que esta lesão medular esteja estável, não é ao fim de 1 mês ou 2 meses de lesão que se põe a fazer o vibroestimulador. Não. Temos que deixar que tudo isto estabilize. Até porque, ao fim de 1 ou 2 meses, é pouco comum que os homens com uma lesão medular estejam muito preocupados com isto. Estão preocupados com outras coisas. O foco está no andar, o foco está na parte motora, e é natural que seja assim, normalmente é este o timing. Mas, portanto, ao fim de 6 meses temos uma lesão neurológica já mais ou menos estável, tendo uma lesão que à partida nos pareça que possa responder com o vibroestimulador, nós usamos o vibroestimulador. E o que é que este vibroestimulador vai fazer? Vai fazer um arco reflexo, é um estímulo de tal maneira intenso que provocará uma ejaculação reflexa.
normalmente anterógrada. E para que é que isto serve? Serve para várias coisas. Como sabem, os espermatozoides são células que sofrem uma diferenciação, um amadurecimento ao longo da vida. Por isso é que os homens vão tendo sempre células novas, vão sempre renovando, vão sempre desenvolvendo e podem ser pais até aos 70 e tal anos, porque estão sempre a produzir. Enquanto que as mulheres nascem com aqueles óvulos e já não vão ter mais. Quando acabarem, entram na menopausa. Enquanto que os homens vão tendo sempre células a produzir. Se deixam de ejacular, portanto, se este processo de diferenciação dos espermatozoides acabam por não ter células e, portanto, interrompe-se este processo de diferenciação. Nós, ao usarmos o vibroestimulador, estamos a renovar estas células, a renovar este epitélio germinal e a dar mais alguma qualidade a estas células. Conseguindo um esperma de relativa qualidade, pode ser preservado, criopreservado. A partir daí, temos ali as células congeladas para quando pretenderem ser pais. Mas nem sempre o vibroestimulador, e sobretudo, como disse há pouco, abaixo de 10, não responde. Não responde, mas há um método, isto é muito antigo, isto faziam, e eu acho que já não devem fazer, e era raro usar-se, que é eletroestimulador. A eletroestimulação é uma sonda retal que conseguia também uma ejaculação reflexa. Mas isto era necessário ser em bloco, ter muitos cuidados, enquanto que o vibroestimulador é feito no nosso gabinete de consulta de disfunção e é perfeitamente, e há pessoas, e no início da nossa consulta houve vários doentes que conseguiram comprar e ter o seu vibroestimulador consigo, fazendo parte do seu jogo erótico. Mas, portanto, não conseguindo, para nós, que estamos na consulta, não conseguindo esperma com o vibroestimulador, nós orientamos para uma biópsia testicular. E aí, células que não estão tão conspurcadas com o fluido das vesículas seminais, que é mais tóxico. E, portanto, colhem-se células, escolhem-se as melhores e preservam-se. Pronto. Conseguindo com o vibroestimulador é por aí, quando não se consegue com o vibroestimulador é através de biópsia. São os urologistas que fazem a biópsia. Depois de conseguir estas células, há 3 opções. A primeira, inseminação intravaginal. Este método nós não tivemos nenhum resultado positivo, mas até pode acontecer. Que é pegar no esperma obtido pelo vibroestimulador, aspirar com uma seringa, sem agulha, como é evidente, e depois introduzir intravaginalmente na mulher que esteja no período fértil. E assim, enquanto espera para ir para uma clínica de procriação medicamente assistida, enquanto espera, se quiser usar esse método, é perfeitamente possível e era bom que resultasse. É muito pouco provável, mas pode-se fazer. O que é que resulta melhor? É a fecundação in vitro. E, portanto, este é um método que acaba por ser normalmente aquele que é mais usado, com taxas de gravidez e de nados vivos comparável a homens sem lesão medular. Como é que nós então fazemos na consulta? Além de todo o acompanhamento em consultas seriadas. Usamos o vibroestimulador regularmente. Nas primeiras colheitas de esperma, eu analiso ao microscópio óptico. Nós temos um microscópio óptico rudimentar, mas dá logo para ver se nós temos células móveis, se não temos células móveis, se há alguma mobilidade anómala. Ficamos logo com uma ideia da qualidade daquele esperma. Depois mantemos este vibroestimulador que, se as pessoas moram mais perto do alcoitão ou se têm mais facilidade em deslocar, pode-se fazer inicialmente semanalmente, depois de 15 a 15 dias ou então até mensalmente e ao fim de 3, 4, 5 meses podemos repetir a análise. E então verificamos, houve melhoria. Sim, senhora, parece-me que é o esperma que é de relativa qualidade. Nós não fazemos a análise quantitativa, mas qualitativamente conseguimos perceber se há células que são viáveis ou não.
Então depois temos, e criámos em 2017, uma orientação tipo Via Verde para a maternidade Alfreda Costa. Também temos orientações com outras clínicas privadas. Mas, por exemplo, esta para a maternidade Alfreda Costa acaba por resultar bem e já conseguiram na maternidade até ter urologista para estes doentes que não conseguem ter espermatozoides por vibroestimulador. E, portanto, já tem um acordo com o urologista que vai fazer as biópsias. E nós já temos doentes nossos que já usufruíram dessa intervenção. E eu, inclusive, já cheguei a ir à maternidade com o vibroestimulador para que o esperma não ande a passear 30 km até chegar à maternidade. E então uso o vibroestimulador, ele é logo analisado no microscópio, é logo lavado, são escolhidas as células e preservadas. Pronto. Portanto, temos este intercâmbio e esta boa resposta com a maternidade Alfreda Costa. Que inclusive até também já temos quais são as análises clínicas que a maternidade pede para quando vão à consulta, que nós previamente tentámos marcar com os nossos colegas de lá, e portanto já vão com parte da matéria orientada. E depois, olha, isto vale o que vale, mas se há vitaminas que são importantes, que são antioxidantes, que melhoram a qualidade dos espermatozoides, como a vitamina E, como o zinco, como antioxidantes também, como a vitamina C, como a vitamina A, tudo isso, eu digo, tomem suplementos alimentares, tomem vitaminas, um comprimido por dia, seja, não quero estar a dizer nomes, porque eu não tenho nada a ver com a indústria farmacêutica, mas de facto, estes suplementos vitamínicos, do meu ponto de vista, podem ser úteis, se não para isto, pelo menos para a pessoa se manter mais saudável. E aqui estão as sorologias que são pedidas na maternidade Alfreda Costa e que é importante a pessoa levar logo estas análises para não ter que estar a perder tempo e voltar lá com as análises. E, portanto, estou a chegar ao fim e o que eu tenho a dizer sobre esta abordagem da sexualidade que nós fazemos na consulta é que nós temos a sorte de conhecer bem a lesão medular e de sabermos que a disfunção sexual na lesão medular é uma problemática dentro de outra. E que, portanto, sabemos bem que funcionalidade é que o nosso doente tem e que impacto é que isto tem. Conhecemos as suas famílias, portanto, conhecemos a pessoa num todo. E temos que intervir do ponto de vista do controle do esfíncter vesical, porque ninguém está à vontade na intimidade se tiver perdas de urina, se estiver constantemente com infecções urinárias, ou se não tiver um controle intestinal e se tiver essa preocupação. Portanto, temos que ter estes itens resolvidos, a pessoa tem que estar confiante e seguro que esta parte está bem orientada dentro de si, que conhece suficientemente o seu corpo para saber que sinais é que ele lhe dá. O recondicionamento respiratório para ter maior resistência ao esforço, porque o ato sexual é exigente e é importante que a pessoa esteja bem condicionada do ponto de vista físico. O controle da espasticidade, o controle da dor, que ajudam tanto para a predisposição para a vivência da sexualidade e mantendo este apoio psicológico que é de grande importância. E também não esquecer uma coisa, enquanto que organicamente a lesão medular depois estabiliza, aconteceu, teve aquele impacto e ao fim daquele tempo estará assim, não vai melhorar mais. Enquanto que a sexualidade pode ter um caminho sempre ascendente, como eu disse, aquele caminho em espiral, sempre ascendente, contrariamente àquele platô que depois se instala de recuperação nervosa e autonómica. Porque a pessoa pode esperar esta neuroplasticidade do cérebro que vai ampliando as sensações de prazer, que vai ampliando a satisfação. E, portanto, pensar que isto é uma coisa que é real. Também, claro, os métodos terapêuticos que estão neste momento à disposição dos homens, sobretudo dos homens, a terapêutica é sobretudo para os homens,
da parte da disfunção, mas depois para a procriação é para todos, tenham lesão medular ou não, mas são seguros, são pouco invasivos, podem melhorar a qualidade da vida das pessoas. Ter filhos pode estar nos horizontes das pessoas com lesão medular. O acompanhamento na consulta de disfunção sexual é importante. E depois, para poderem consultar, há um livro que nós fizemos, todos os técnicos do Alcoitão, desde os médicos, aos enfermeiros, aos terapeutas, aos psicólogos, ao assistente social, à dietista, inclusive, fizemos isto, como viver com uma lesão medular e manter-se saudável. E fizemos os itens todos, onde está também a parte sexual. Portanto, se quiserem consultar, e outros, está à vossa disposição. Basta clicar, escrever como viver com uma lesão medular e manter-se saudável e sai lá o PDF do livro. Depois, se pretenderem marcar uma consulta, ir à consulta de disfunção sexual neurogénica no Alcoitão, qualquer pessoa pode ir, seja seguido no Alcoitão, seja pessoa de fora, portanto pode ser orientado, pode ser a título particular e, portanto, é uma consulta que está aberta não só para as pessoas do centro, como fora dele. E a consulta de infertilidade na maternidade Alfreda Costa é um bom caminho para começar a orientação para a paternidade. E pronto, e eu terminei aqui, agradeço muito a vossa atenção, eu não vos vi, tenho pena de não ter visto a vossa cara, eu espero não ter sido muito maçadora, estou à disposição para esclarecer dúvidas, aquilo que eu não souber, eu prometo que vou investigar e depois tentarei responder. Vou concluir e vou sair daqui. Muito obrigada, doutora Glória, pela sua apresentação tão lúcida. Eu vou agora passar a palavra à Sara. A Sara Soares é associada da Associação Salvador desde 2015, onde é também mentora das acessibilidades. Irá dar-nos o seu testemunho enquanto mãe e pessoa com lesão medular, que passou por uma gravidez, um parto e um pós-parto. E se calhar vamos também ficar a conhecer aqui um bocadinho das paixões da Sara, nomeadamente pelo desporto. A Sara pratica surf e handball e perceber como é que concilia estas modalidades com a sua vida profissional e pessoal. Por isso, bem-vinda, Sara. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Sara, antes de mais. Obrigado por estar aqui com vocês. Desde já deixo-me disponível. Qualquer coisa que eu não falo neste momento ou queiram, podem entrar em contato comigo, seja através de e-mail, seja telefonar, o que for. Sexo masculino e sexo feminino. Portanto, eu estou aqui para ajudar em ambas as situações. Agora, começando aqui dentro do tema, para não perdermos muito tempo, então dentro do tema da sexualidade, vocês podem conhecer duas Saras. Uma Sara que teve o acidente com um namorado, em que depois casámos e que tive família, e depois podem conhecer uma Sara que se divorciou e depois já não tem aquele rapaz que sempre a conheceu, com quem iniciou a sexualidade na lesão medular, mas agora será que eu tenho que ter um namorado de 10 anos para voltar a ter relações sexuais? Não. Portanto, eu tive relações sexuais em ambiente familiar e agora as relações sexuais apenas casuais, com quem conheço, com quem me apetece, com quem sou feliz, enfim. Não precisamos de ter um parceiro sexual certo. Às vezes temos muito esta ideia que temos que ter uma relação para as coisas acontecerem. Não. Depois, em relação a eu ter sido mãe, foi pensado, sempre tomei muito bem conta do meu corpo. É muito importante que nós tenhamos a nossa higiene pessoal, é muito importante que nós continuemos nas relações sexuais a sentirmos bem connosco próprios como mulheres, que procuramos nos informar. Em relação à pílula, eu pessoalmente comecei a tomar a pílula, não tive nenhum problema. Para mim o aparelho é mais perigoso porque, por exemplo, a nossa sensibilidade interior é diferente da exterior. Aconteceu-me, por exemplo, uma situação num dia, uma terça-feira de manhã, ter tido relações sexuais, naturalmente, e às 6 da tarde estava com imensas dores que eu estava a misturar, porque depois eu sinto as dores de maneira diferente, mas nós sentimos. E eu não sabia se era cólicas, se era porque estava para me vir o período,
Se eu tivesse aparelho, eu ia colocar logo em causa se o aparelho estaria mal colocado. E muito sucessivamente eu ia ter que ver isso. Então, para mim, não foi toda uma boa opção o aparelho. Mais vale, na minha opinião, mais vale a pílula, ou no início, como a doutora disse, não é aconselhável, preservativo, o que vocês quiserem, tenham cuidado com o aparelho no sexo feminino, porque a nossa sensibilidade interior é diferente da exterior, e depois nós ficamos, não sabemos se é ali, podemos ter ali uma dorzinha de barriga, ou pode ser da menstruação, não sabemos muito bem o que é. Outra coisa importante, o que vocês sentem ao fim de 4, 5, 6 meses de lesão, não é o que vão sentir ao fim de 5, 6 anos. Vamos começar a conhecer as nossas sensações, o que é que pode ser um gásito, o que é que pode ser uma dor de menstruação, o que é que pode realmente, ui, isto está aqui as borboletas, está a fazer cócegas e é sexual. Portanto, nós vamos começar a descobrir as coisas de uma forma muito diferente. Então, mesmo para os rapazes, o que vocês sentirem no início, não fiquem a pensar que vai ser sempre assim. E conforme os companheiros que vocês apanhem, também vai ser diferente a vossa visão da sexualidade. E acreditem sempre em vocês próprios e tomem conta de vocês próprios. Como gravidez, minha gravidez foi planeada, eu fui muito bem acompanhada, não foi no privado, foi no público. Atenção com isso, porque às vezes somos seguidos no privado porque achamos que é melhor e depois à última hora alguma coisa corre mal e no público eles pensam, não foste acompanhada no privado. Então agora, e às vezes pode criar ali um bocadinho de atrito. Eu preferi ser no público, porque assim já sabia que ia ser assistida, mesmo que alguma coisa corresse mal, iria ser sempre assistida por quem esteve comigo durante esses 9 meses. Para mim foi uma mais-valia. Entretanto, foi planeada a gravidez, consegui engravidar. Em termos de infecções urinárias, tive as normais, a médica fazia-me exames e dizia que era a bactériazinha normal que eu já tinha comigo, portanto não tive nenhum problema. Eu achava, então mas agora a barriga vai crescer, o bebê vai pressionar a bexiga e eu vou estar sempre a querer fazer xixi, vou usar, será que tenho que malgalear? Não, não aconteceu nada disso. Também pensei, vou ficar super pesada para me transferir para o carro, vou ter de comprar uma tábua de transferência nova. Também não aconteceu, fiquei pesada, mas como tudo acontece muito dia após dia, todos os dias nós nos vamos habituando àquelas gramas também. E então todos os dias nos vamos habituando, também não aconteceu. Sentia bebê não igual, eu não vos disse, eu tenho uma lesão de tetraplegia, embora mexa as mãos e os braços. Pois. Eu tenho uma C6, C7, subluxação C5, C4. Isso é importante porquê? Para vocês perceberem, mas se calhar tu és paraplégica. Não, eu sou tetraplégica. Nós sentimos o bebê dentro de nós, porque as raparigas têm uma sensibilidade diferente interior. E então eu a sentia ali, muitas vezes, quando eu ficava algum tempo sem sentir, não era pela lesão, era porque a bebê estava preguiçosa, mas indo ao hospital eles foram super queridos, deixavam-me sempre ver a bebê, não tive problemas nenhuns. Em relação a amamentar, tudo, não tive problemas. No final, comecei a ficar nervosa. O que é que eu tinha medo? Como a minha mãe e a minha irmã de família tiveram partos muito fáceis, eu tinha medo que me acontecesse o mesmo a mim e que eu não tivesse força para expelir a bebê e que pudesse ser um problema. Então comecei a ficar nervosa e a médica que me acompanhou disse, olha, estás a ficar nervosa, então acabou-se. Vamos planear a cesariana para tal dia, tal hora e pronto, está tudo bem com a bebê e ficamos assim. E lá está, planeei para tal dia, tal hora, levei epidural porque lá está, embora nós não tenhamos a sensibilidade, pode-nos dar uma redisflexia, ou seja, o nosso corpo está a sentir as dores. E pronto, estive a Bianquinha, por cesariana. Depois temos de ter algum cuidado, que as pessoas com lesão medular podem demorar muito mais tempo a cicatrizar. Não foi o meu caso, tenho uma boa cicatrização, faço tatuagens, nunca tive problemas. No hospital foram super queridos comigo, ajudaram-me a amamentar sempre. Em casa também tive um bom acompanhamento. Posso-vos dizer que depois divorciei-me com 3 meses de gravidez, com 3 meses em que tinha tido a Bianca e desenrasquei-me na mesma. Posso-vos dizer que me chateei aqui um bocadinho com a família, porque eles estavam super protetores
E eu disse, não, o bebê é meu, e chateei-me, meti toda a gente na rua e olha, não conseguia dar banho na banheira, dei banho à Bianca no Tupperware e as coisas aconteceram e depois toda a gente me respeitou. Às vezes também temos que tentar aqui, também acreditar em nós próprios, porque nós somos capazes, não de uma maneira, mas de outra. Em relação aqui à depressão pós-parto, porque na lesão medular é que aumenta o risco? Eu não percebi, doutora Glória, mas efetivamente eu posso dizer que sim, que sofri de depressão pós-parto e aí é preciso termos um pouco de cuidado. Também é preciso termos cuidado depois com a pílula de amamentação, que eu dei-me pessimamente mal com essa pílula, até mais tarde depois para meter um implante, lá está, porque eu depois tentei a pílula, tentei o implante, tentei muita coisa. Eu não me dava bem com essa hormona, então às vezes cuidado pode ser da hormona. Agora não sei se a doutora Glória quer só explicar o porquê de ser mais uma lesão medular, nós temos mais predisposição. Não, o que eu acho que é mais comum, e está descrito isso, portanto, os artigos científicos mostram, é que, repare, aquilo que a Sara estava a dizer, nós somos capazes, sou eu que dou de mamar, sou eu que vou fazer, sou eu que vou dar banho, e perante dificuldades, começar a dizer, caramba, eu que queria tanto fazer isto e não consigo, e portanto, entrar em se calhar não devia ter sido mãe, se calhar não vou ser capaz, se calhar foi um erro, e portanto entrarem um bocadinho neste pensamento de não ser capaz. Portanto, é neste contexto, porque perante as dificuldades eu conseguia pegar nos meus filhos, eu levantava-me as vezes todas que fosse preciso, porque eu não tinha essa dificuldade. Agora, a Sara, ainda por cima uma tetra incompleta, porque tem uma funcionalidade de membros superiores, de um equilíbrio de tronco, que tinha que ser seguramente incompleta. E consegue transferir-se. Mas, se tivesse que ir rapidamente fazer qualquer coisa, demora mais tempo. E é uma mulher que é toda ativa e que é positiva e que é tudo isso. Mas mesmo assim, perante as dificuldades, provavelmente, em algumas alturas, foi um bocadinho abaixo, sofrendo com as suas limitações. E era um bocadinho nesse contexto que eu penso que é mais frequente a depressão no pós-parto nas mulheres com lesão medular, comparativamente com as outras. É por isso, pela dificuldade que podem sentir perante essa situação. Então aqui também vos digo, mulheres, que depois de serem mães tudo é diferente e nós sentimos que o bebê faz parte de nós. Daí eu ter ficado sozinha, dei-lhe banho no Tupperware, porque eu sentia, eu tenho as mamocas, eu tenho o leite, eu sou a mãe, esta menina comigo está impecável. E é verdade. Portanto, vocês podem não fazer tudo de uma forma, mas vão fazer de outra. E quando nós somos mães, nós percebemos isso do, acordar de 3 em 3 horas, tenho medo de adormecer. Existe qualquer coisa que nos muda como mães e eu cheguei depois, mais tarde, a estar a dormir e a agarrar a Bianca porque ela ia cair da cama. E, portanto, existe aqui uma coisa, uma transformação que é ser mãe, que é qualquer coisa diferente e que, pronto, somos capazes e o bebê faz mesmo parte de nós e nós percebemos isso. A própria criança, a Bianca, sempre percebeu que eu era diferente. Por exemplo, eu lembro-me de comprar uma coisinha para meter no meu pulso e no dela, assim, eu nunca usei isso. A Bianca nunca saiu do pé de mim. É terrorista com toda a gente. Comigo não, ela percebia que eu era diferente e ajudava-me imenso, e como ajudava-me e subia para cima da cadeira, e vocês vão ver que as crianças, e diziam-me isto, eu dizia, pois, está bem, está bem, dizia-me isto as outras pessoas, e quando foi comigo, é verdade, os bebés nascem assim dentro de nós, como nós somos, e eles criam capacidades e características que as outras crianças não têm. Eu não me queria aqui alargar mais porque eu não sei qual é o meu público-alvo. Então eu prefiro que vocês tirem dúvidas para eu responder ao que vocês realmente querem ouvir do que eu estar a falar e não saber se é realmente isso que vocês querem ouvir. De qualquer maneira, mesmo que isto seja gravado e que vejam depois, procurem quem eu sou na Associação Salvador, entrem em contato comigo, tenham todo o meu apoio e não se preocupem, o que for preciso eu posso esclarecer ou falar com quem quiserem, está bem? Deixo aqui o meu testemunho agora.
Não sei quem é que querem passar. Não, mas olha, deixa-me só dizer-lhe, Sara, que de facto é uma força da natureza. A Sara parece, sim. E eu tenho mais, e deve ser do nome, porque tenho uma Sara que é mãe de 4 filhos. Tinha um bebê com 3 meses quando teve a sua lesão medular. Depois disso teve mais 3. E, portanto, se os amamentou, e se os cuidou, e se fez tudo com eles, portanto, é um facto. Este impacto não é tão grande, portanto, uma mulher consegue ser mãe, e se tiver algumas ajudas, então tem a vida muito mais facilitada. O homem é que depois passa por aquele drama todo de ficar mais limitado nesse acesso à paternidade. Mas olha que eles depois dão os espermatozoides e parou. Depois não se preocupam mais com isso. Depois é a mulher outra vez a sofrer o stress todo, ter de fazer a estimulação ovárica e de aguentar lá e de não estar estressada para não perder aquela gravidez. Mas, portanto, é assim mesmo, Sara. Força, continuar assim. Obrigada, também deixo aqui um alerta, obviamente que não é tudo fácil, até hoje já passou muito tempo, eu às vezes, por exemplo, eu tive que ficar, a praia não era adaptada, ainda não tinha aberto a época balnear, e eu ficar a ver ela a divertir-se com outras pessoas na praia, mas depois é uma maturidade, porque depois eu agradecia pelo menos poder estar ali, agradecia ter as amizades, ou agradecia ter o carro, e depois começamos a ver as coisas, temos que arranjar maneiras de ver as coisas. Agora eu também não gosto daquela motivação do bora lá, isto é tudo fácil. Não é de todo. Mas existem maneiras e é por isso que eu digo que o meu discurso eu vou parar aqui, porque ele tem que se adequar a cada pessoa, em que estado é que estão, no momento psicológico, da lesão, o que quer que seja. Por isso eu prefiro que vocês tirem as vossas dúvidas e se quiserem podem contactar comigo, está bem? Deixo agora mais uma vez. Muito obrigada, Sara. Foi um testemunho incrível. Acho que ficámos aqui imenso tempo a ouvir toda a história e ao fazer muitas perguntas. Claro que isso não vai ser possível, mas obrigado também pela disponibilidade para que cá a posteriori as pessoas também possam ter essa vontade de entrar em contacto com a Sara. Eu agora, não querendo quebrar aqui imenso a conversa, mas vou aqui só apresentar-vos o programa Coloplast Consigo para então podermos encerrar aqui a sessão e irmos para as dúvidas, que pelo menos uma dúvida sei que temos. Vou partilhar aqui só a apresentação. Digam-me se estão a ver. Estamos sim, Marta. Pronto. Para quem não conhece a Coloplast, nós somos uma empresa que comercializamos dispositivos médicos na área da ostomia e na área da continência e que temos uma missão que é tornar a vida mais fácil a pessoas com necessidades de saúde íntima e dar-lhes mais qualidade de vida. E por isso, nós ouvimos muito os nossos utentes e é por isso que fazemos este tipo de eventos para os utentes, que são eventos gratuitos para lhes podermos passar informação, para poderem trocar experiências e trabalhamos muito em prol do utente e ouvimos muito o utente. E é por isso também que temos cá a Sara hoje, mais uma vez obrigada. Nós, Coloplast, estamos presentes em 40 países, dos quais 8 temos unidades de produção, mais de 14 mil pessoas trabalham connosco e vendemos os nossos produtos em mais de 100 países. Os nossos produtos, no caso das sondas, que são aquelas que maioritariamente as pessoas com lesão medular utilizam, são sondas que têm também uma particularidade que é muito a cara da Coloplast, que são sondas hidrofílicas à base de água e que têm, portanto, esta lubrificação que tem vantagem de não sair da sonda, não sair do catéter ao longo de toda a entrada na uretra e por isso vai permitir que a entrada na uretra seja muito mais fácil, mais rápida, mais eficaz. E que seja o mínimo de fricção possível para a uretra, portanto, menos microtraumas, menos risco de infecção urinária, mais conforto, mais rapidez, que no dia a dia também acaba por ser importante. E eu não vou estar aqui a falar da nossa panóplia de produtos, mas nós temos disponível no nosso site o nosso catálogo, podem fazer o download do catálogo, podem também fazer o pedido de amostras, quer através do nosso site, do formulário de pedido de amostras, quer através da nossa linha de apoio, quer através do meu número pessoal. A Joana também vai colocar aqui no chat todos estes contactos. E falar-vos aqui então do programa Coloplast Consigo, que é um programa gratuito que nós temos para qualquer pessoa que faça cateterização intermitente, portanto que se faça autoavaliações intermitentes. A inscrição é feita
online. E o que é que este programa vai entregar às pessoas que se inscrevem? As pessoas vão ter acesso a materiais informativos, vão ter acesso às gravações dos web meetings, como por exemplo o de hoje, vai ter acesso a vídeos também exclusivos, além do apoio telefónico gratuito, que isso já tem também fora do programa, e depois tem, como o e-mail está associado a essa inscrição, acaba por saber sempre que há eventos para utentes, lançamentos de produtos, etc. E depois recebe um kit de boas-vindas. Temos um kit masculino, um kit feminino e um kit pediátrico que enviamos para a morada que a pessoa nos indicar na inscrição e que é de um kit de boas-vindas, mas que depois também a pessoa serve para transportar as sondas no dia a dia. Tem um desinfetante de mãos. No caso das senhoras, tem um espelho de perna também para ajudar a ver a uretra. No caso dos senhores, tem um agarra-roupa. Pronto, qualquer dúvida que tenham sobre este programa ou sobre o pedido de amostras, podem contactar quer a linha de apoio gratuita, quer o meu contacto direto que a Joaninha vai colocar aqui. E pronto, e da parte da Coloplast é isto. Eu espero que tenham gostado deste evento e desta partilha. E vamos então abrir aqui a discussão e sintam-se à vontade para colocar qualquer dúvida, partilhar qualquer experiência. Da parte da Associação Salvador, só aqui muito rápido, Marta, dizer que, tal como a Sara já disse, se quiserem depois falar com ela mais diretamente, basta que me digam alguma coisa para o meu e-mail ou para o meu contacto telefónico que está no e-mail que eu mandei para o evento de hoje e, portanto, depois eu passo os contactos dela ou passo os vossos a ela, conforme me der mais jeito também. A partir de agora, esclareçam as vossas dúvidas, ou com a doutora Glória, ou com a Sara, ou depois podem falar em privado, se preferirem, como é óbvio. Obrigada a todos. Também vou deixar aqui uma dica. Eu desapareci da câmara porque estava a usar a minha sonda privada, não é? E deixo aqui uma dica. Por exemplo, eu pessoalmente uso as sondas de homem, porque as sondas são muito maiores e o que é que eu faço? Uso calções, uso muitas saias e muitas vezes também preparo na costureira, quando uso calças de ganga, aqui nesta zona que nós sabemos qual é, eu coloco aquelas molinhas tipo dos bebés, das roupinhas dos bebés, e então em qualquer sítio eu tiro as molinhas, faço a autoalgaliação, fecho as molinhas, porque eu tenho muita dificuldade em baixar e subir as calças. Tentei aprender com pessoas que estavam na cadeira há mais anos e paraplégicos, mas é horrível. É horrível no sentido em que, se nós não nos sentimos à vontade para fazer xixi, nós não vamos beber bastante água, e isso é o pior inimigo de uma pessoa com uma lesão medular. Então, És uma despachada. primeiro para tudo, eu tenho que beber água. Vou trabalhar, na entrevista eu disse logo, eu vou ter que fazer xixi. Vou para um sítio, tem que haver. E depois, com este tipo de autoavaliação, é fácil da gente se virar para qualquer lado. Eu, às vezes, até na discoteca, vir-me contra a parede e faço a minha xixizoca, não é? Ando sempre de saia, ando sempre de calções e lá está, é o que eu vos digo. Eu, por exemplo, uso sondas de homem. Experimentem, falem com pessoas que já têm lesões medulares há mais anos, porque a única forma da gente crescer é aprender, bater com a cabeça na parede. Também já fiz muitas asneiras, muitas vezes, até perceber que as outras eram muito pequeninas para mim. Isto é um bocadinho como tudo, não é? Isto, cada pessoa depois vê o que é que lhe dá mais jeito. Efetivamente, nós conhecemos algumas mulheres que usam sondas de homem porque é o que lhes dá mais jeito e porque, por exemplo, fazem até a algaliação da cadeira de rodas para a sanita e, portanto, uma sonda mais comprida facilita um bocadinho. Como temos outras mulheres que é impensável usar uma sonda de homem porque é mais esparguete, que é o nome que dizem, não é? Mais mole, mais maleável, e a feminina é mais discreta, é mais rápida e mais fácil. Portanto, isto, felizmente, temos opções que dão para as duas, só não dá para um homem usar uma sonda feminina, mas a mulher acaba por ter aqui mais opções, não é? Deixa-me só dizer uma coisa, de facto. Aquilo que a Sara está a dizer é bem verdade. Eu digo isto aos meus doentes. Ninguém sabe mais sobre a sua lesão medular que o senhor, porque o sente. E isso que vai aprendendo a sentir e a tomar conta de si, e é bem verdade. Com o tempo, portanto, aquele grande sofrimento, aquelas grandes incapacidades são aliviadas e a pessoa sabe bem quando é que são os gases, quando é que está... Tenho, como dizem às vezes, tenho um martelar aqui na cabeça. É o princípio de uma disflexiazinha, já sei que eu tenho que ir fazer o esvaziamento.
sabem perfeitamente, algaliam-se, sabem que vão beber mais cervejas para não correr o risco de fazer uma grande extensão ou ter uma perda. Portanto, esta flexibilidade, a pessoa tem que estar perfeitamente à vontade para tomar conta do seu corpo e para fazer esta gestão. Não é tudo chapa 1 e chapa 2 e porque é de 5 em 5 horas tem que ser de 5 em 5. Se beber mais tiver que ser de 2 em 2, tem que ser. Pronto. E é isso. A pessoa, não há ninguém que saiba mais sobre a sua lesão medular que o próprio. Os outros, nós estamos cá para os acompanhar. Só isso. E não tenham medo de sair da vossa zona de conforto, porque se não saírem não vão conhecer, se estiverem sempre na zona de conforto, não vão conhecer os novos sentimentos, as novas sensações. Isto quer dizer isto, porque me aconteceu isto. Então, tentem viver a vossa vida ao máximo que vocês conseguirem e serem acompanhados pelos médicos e pelos vossos amigos e familiares e tentem sempre andar pela frente, pela Coloplast também. Nós temos aqui uma dúvida no chat que se calhar é mais dirigida para a doutora Glória, que eu acho que é uma questão pertinente, que é do Jorge e que diz: boa tarde, chamo-me Jorge Mota, tenho síndrome de Guillain-Barré, penso que é assim que se diz, Sim, uma polineuropatia. e uso Sim. uma algália há 3 anos, creio que seja algália também permanente. Será que algum dia poderei ter relações sexuais? Sendo que as relações sexuais é muito mais do que propriamente a penetração, não é? Mas eu penso que estamos a falar mais numa relação sexual penetrativa, tendo em Sim, conta a algália. Então, o que é que eu posso dizer? Está há 3 anos, está algaliada em drenagem contínua? Sempre algaliado. Então, e já fez algum estudo urodinâmico? Para ver como é que a bexiga funciona? É uma bexiga que é muito pequenina? Não estou a perceber, não estou a ouvir. Pois, se calhar, se o Jorge conseguir ligar o microfone. Pois, agora, de facto, pode-se dizer que um homem com uma algália, se dobrar a algália e se puser um preservativo, portanto, se a dobrar, se puser um preservativo, pode ter relações sexuais com a algália lá dentro, colocada. A outra hipótese é desalgalia-se durante 1 hora e, portanto, está à vontade sem ter a uretra preenchida, desde que depois alguém tenha a possibilidade de o algaliar a seguir. Mas, portanto, há esta hipótese. Eu nunca tive nenhum doente meu que estivesse algaliado e que fizesse esta dobra, mas já me disseram que era possível fazer. Dobram a algália para cima, põem o preservativo e a algália não pode ficar muito tempo, pode fazer uma zona de pressão. Pronto. Mas se tirar a algália durante 1 hora, não tiver bebido tanto para não correr o risco de ter uma perda e depois voltar a algaliar-se. É a sugestão que eu posso dar. No caso das pessoas que fazem o esvaziamento de forma intermitente, com este tipo de sondas, têm uma liberdade completamente diferente. Claro. Até Mas outra pronto, só coisa. essas são razões Pera, deixa-me só mais uma outra sugestão. Quem está algaliado de forma permanente pode ter uma algália suprapúbica. Só uma coisa. Se tiver uma Doutora, algália... peço desculpa. Diga, faz favor. Mas eu não posso desalgaliar. Pronto. Então, e que tal ter uma sonda suprapúbica e deixa o pênis livre? O meu músculo não funciona. O meu músculo da bexiga não funciona mesmo. Não precisa de funcionar. Em vez de ter algália pela uretra, é uma pequena intervenção cirúrgica que fica entre o umbigo e o púbis, fica um orifício, mais acima, abaixo do umbigo, vai diretamente à bexiga e o seu pênis fica livre. E, portanto, esvazia diretamente para uma algália normal, só que o seu pênis fica livre, ter uma suprapúbica. Olha, é um descanso. O pênis, muitas vezes, quando a pessoa está algaliado muito tempo, se não estiver sempre rebatido, vai abrindo por baixo. É o que me está a acontecer. Claro. Então, fale com o seu urologista e peça para lhe pôr uma suprapúbica. É um descanso. Mas o problema é chegar ao urologista. Não é? Então, qual é o seu hospital de origem? Eu sou seguido no Centro de Reabilitação do Norte e no Hospital Santo António. Então, no Hospital Santo António, não é no Centro de Reabilitação que lhe põe uma suprapúbica. Mas, de facto, às vezes a pessoa tem que ser um bocadinho insistente e dizer... Eu já fiz 2 exames aerodinâmicos e nenhum deles dá.
Mas não é preciso, o senhor não tem funcionalidade nas suas mãos para fazer cateterismos intermitentes. Se não tem, já vi. Depois, se não tem quem lhe faça continuamente os esvaziamentos periódicos, não dá. Portanto, acaba por ser algaliação contínua. Mas peça uma suprapúbica e fica com uma algália suprapúbica. E está ultrapassado esse problema. Peça insistentemente. Muito obrigado. Nada. Obrigada, Olha, deixa-me só dizer uma coisa. O acesso à paternidade, de facto, no homem, isto foi dito desta maneira, mas é um processo moroso. É complicado, as coisas falham. As pessoas, às vezes, não aguentam tanto tempo de espera entre uma consulta, depois mais umas análises e depois isso. Nós fizemos um trabalho, o ano passado, fizemos um levantamento de quantos homens pediram o acesso à paternidade e depois quantos é que conseguiram realmente ser pais. Portanto, nós tentaremos e nós tentamos que estes processos sejam mais ágeis. Quem tem mais dinheiro, de facto, tem mais facilidade pelo privado e consegue com mais rapidez. Mas não sendo, a maternidade Alfreda Costa consegue ajudar de alguma maneira. Mas não deixa de ser um processo que implica uma resiliência do casal. Importante. Mas depois é muito gratificante. Depois os bebés vêm fazer esquecer tudo aquilo que passaram até os terem. Temos aqui uma questão, Diga. uma pessoa com a mãozinha no ar, que é Satu. Olá, Olá. Olá, boa tarde. boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Glória Faz favor. sobre a menstruação. Hum. A minha menstruação, eu menstruo, tem vezes que eu menstruo 1 ou 2 vezes por ano. Sim, eu tenho muito problema com isto. Eu queria saber se tem a ver com o fato de ser paraplégica. Satu? Sim. Você tem mãos ondular há quanto tempo? Há 12 anos. Há 12 anos. E tem que idade? 25. 25. Sempre foi assim? Durante este tempo todo de lesão? Primeiro que eu demorei para menstruar, eu menstruei com 15 anos. Sim. E desde que eu menstruei, eu sempre foi assim, mas só que cada vez que eu estou ficando mais velha, eu estou percebendo que está vindo com menos frequência. Satu, isso de facto, à partida, é um problema hormonal, não tanto do ponto de vista da lesão medular. A sua ginecologista tem que a orientar nesse sentido. Até porque, não sabendo quando é que vai menstruar, não sabe qual é o seu período fértil. E, portanto, pode ser importante, se quiser ser mãe, estar saudável do ponto de vista hormonal. Portanto, peça à sua ginecologista ou à médica de família que faça um estudo hormonal e tentar perceber, não é a lesão medular. A lesão medular interfere no início. Quando acontece o evento, pode haver durante 6 meses ou 9 meses até a mulher não menstruar naquele período de tempo. Mas depois, deverá vir regularmente. Se não vem, não é pela lesão medular, é por outra questão fora isto. Portanto, converse com a sua médica de família que a oriente para perceber o que é que se está a passar consigo. Está bem. E também sobre a sugestão que a doutora fez ao senhor aqui da legalização, da cirurgia, isso também pode ser com mulheres? Claro. Você é para ou é tetra? Paraplégica. É paraplégica. Olha que até fazem e isto acontece em pessoas que são tetras, que têm lesões incompletas, até com alguma funcionalidade dos membros superiores, já fazem uma intervenção cirúrgica que é, criam uma neo-uretra, portanto, fazem um trajeto com o apêndice e na zona do umbigo, e a pessoa faz o esvaziamento através daí diretamente para a bexiga. Portanto, há intervenções, então quando as mulheres são mais fortes, têm muita espasticidade, que é difícil estar
a abrir as pernas, a conseguir ver o meato uretral, tudo isso. Há esta intervenção, portanto, são urologistas que fazem. A Algália suprapúbica é para ficar sempre. Se for para criar aquele neotrajeto, pode-se fazer esvaziamento através daí. E sentadinha, sem nenhuma outra preocupação, pode fazer o esvaziamento. Portanto, são intervenções que quem acompanha do ponto de vista da sua lesão medular pode ajudá-la nesse sentido. Doutora Glória, peço desculpa. Nesse caso do neurotrajeto, a pessoa irá ter perdas? Poderá ter perdas? Não deverá ter. Se vai esvaziar através da bexiga, tem que encerrar o esfíncter vesical lá embaixo. Ok. É uma boa opção. Porque eu conheço muitas pessoas, realmente muitas raparigas com lesão medular, que estão sempre algaleadas por causa das infecções urinárias e que têm perdas, e eu não conhecia esta opção. Ainda vi há muito pouco tempo. Santa Maria, a urologia de Santa Maria está a fazer isso. Muito obrigada. Nada. Pressionem, que eu sou a favor disso. Eu sou a favor e, portanto, quanto mais pessoas começarem a pedir, mais os urologistas vão ter que responder. Eu tenho uma consulta dia 27 em Alcoitão, eu sou seguida lá. Eu posso falar com a minha médica sobre isso, então? Claro que sim. Claro que sim. Sim, senhora. Claro, Obrigada. pode e deve. Sim. Marta, não sei se estás a ver aí mais alguma questão. Não, eu ia até encerrar, não havendo mais dúvidas que podemos encerrar aqui a nossa sessão. Agradecer a presença de todos, agradecer à doutora Glória, agradecer à Sara, agradecer também à Inês e à Joana pela ajuda aqui na gestão do evento. E pronto, e já sabem então aqui os contactos no chat, o chat fica aqui gravado mesmo saindo da reunião, depois ficam aqui os contactos e estamos disponíveis para ajudar, quer com dúvidas sobre a temática, quer com dúvidas sobre o produto e afins. Por isso, muito obrigada e uma boa noite a todos. Eu também vou deixar aqui no chat os meus contactos, se depois alguém precisar de alguma questão, estão à vontade, está bem? Não eu diretamente poderei ajudar, mas poderei facultar os contactos de quem sabe sobre o tema, a doutora Glória, a Sara, ou até mesmo a Marta e a Joana da Coloplast, eventualmente, se precisarem. Está bem? Muito obrigada a todos e daqui a uns diazinhos eu envio este vídeo para todos os que aqui estiveram e para todos os que se inscreveram e se eventualmente houverem mais questões, depois é só dizer. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada. E boa tarde. Então, adeus, boa tarde. Obrigada. Até.